Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos, bem-vindos ao YouTube, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Birajara Casado, você está na maior sala de aula que prepara para os concursos da advocacia pública. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. No momento em que eu publico esse vídeo para a plataforma do YouTube, nós somos mais de 50.700 pessoas. Fique muito à vontade aqui comigo para discutir tudo o que é importante para os concursos de procurador. Hoje é dia 7 de março de 2022, Dia Nacional da Advocacia Pública. Portanto, parabéns aos colegas advogados públicos, procuradores, mas parabéns para você também que está aí do outro lado, estudando, formando a sua cabeça na advocacia pública, a sua cabeça de procurador, para que você possa comemorar esse dia no dia 7 de março de 2023. Sim, porque para passar nos concursos da advocacia pública, você precisa ter cabeça de advogado público. Então, parabéns para você também que está formando a sua cabeça de procurador, para comemorar o dia 7 de março de 2023 como advogado público. Muito bem, hoje, dia 7 de março, também foi dia de publicação do informativo 726 do STJ. E eu trago já a análise de uma decisão importante, a decisão no recurso de mandado de segurança 66.794 Amazonas. A disciplina principal é direito administrativo, o assunto é concessão pública. Aqui eu chamo muita atenção porque concessão pública é um assunto muitas vezes esquecido, porque não é um assunto muito atrativo, às vezes até chato muitas vezes, mas concessão pública é um assunto importante para os concursos de procurador, você não pode, nesse caso, negligenciar o estudo desse assunto e você não pode negligenciar o estudo dessa decisão. As decisões sobre concessão pública às vezes passam desapercebidas por quem estuda para procurador e aí as pessoas se surpreendem quando isso é cobrado na prova. Vamos analisar a decisão do Supremo, mas para isso eu preciso estabelecer algumas premissas aqui. Primeiro, o artigo 175 da Constituição Federal é o fundamento constitucional para a concessão de serviço público. Vejamos o que ele diz. Incumbe ao poder público, na forma da lei, a lei que a Constituição fala depois veio a ser a Lei 8.987 de 95, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Então aqui está o fundamento constitucional da concessão/permissão de serviço público. A Lei 8.987 de 95, chamada Lei da Concessão de Serviço Público, ela estabelece nos seus artigos 32 a 34 o que se chama de intervenção na concessão. Se concessão é um assunto que muitas vezes passa desapercebido, intervenção na concessão é um assunto que passa ainda mais desapercebido por aqueles que estudam para concurso, mas a gente tem uma decisão importante do STJ para estudar sobre esse subtópico no direito administrativo e no assunto concessão. Vamos revisar os dispositivos 32 a 34 da lei para você entender o que quis dizer o STJ nessa decisão. O artigo 32 diz assim, o poder concedente poderá intervir na concessão. O poder concedente, ou poder público, pode intervir na concessão com o fim de assegurar a adequação na prestação de serviço, se ele perceber que anda inadequado, bem como para assegurar o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. Perceba que o poder público, para intervir na concessão, ele precisa desconfiar que existe inadequação de prestação de serviço e que existe desobediência à norma contratual, a regulamento ou à lei. A intervenção far-se-á por meio de decreto do poder concedente, esse é o ato que instaura a intervenção, e nesse decreto você tem a designação do interventor, do prazo da intervenção, não existe intervenção com prazo indeterminado, e os objetivos e limites da medida. Então, atente para o que o decreto precisa ter. Designação do interventor, prazo da intervenção e os objetivos e limites da intervenção, ou seja, da medida. Artigo 33 da lei diz assim ainda. Declarada a intervenção, o poder concedente deverá, no prazo de 30 dias, instaurar processo administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito de ampla defesa. Presta atenção porque o artigo 33 estabelece o direito de ampla defesa depois de instaurado o processo administrativo. Você vai entender por que eu estou chamando a atenção para esse ponto. Parágrafo 1º, artigo 33. Se ficar comprovado que a intervenção não observou os pressupostos legais e regulamentares, será declarada a sua nulidade, devendo o serviço ser imediatamente devolvido à concessionária sem prejuízo de seu direito à indenização. Sem prejuízo do seu direito à indenização. Sim, porque houve uma intervenção. O interventor assume a prestação de serviço público e para isso ele se utiliza de maquinário e de instrumentos da concessionária. Se a intervenção for declarada nula, pode ser que haja, nesse caso específico, direito à indenização. Parágrafo 2º.
O procedimento administrativo a que se refere o caput deste artigo deverá ser concluído no prazo de até 180 dias, sob pena de considerar-se inválida a intervenção. Artigo 34. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, porque a concessão pode ser extinta a partir da intervenção ou não, se não for extinta a concessão, a administração do serviço será devolvida à concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a sua gestão, obviamente, porque, nesse caso, foi ele quem prestou o serviço público, o interventor, durante a intervenção. Eu preciso te chamar a atenção para algumas características doutrinárias que a gente já conhecia sobre essa intervenção na concessão do serviço público. Presta atenção. A intervenção por si só não é uma sanção. Isso cai muito em prova de concurso, tá? Ou seja, a natureza jurídica da intervenção não é de sanção. Pode ser que tenhamos sanção advinda da intervenção, mas a natureza jurídica da intervenção não é de sanção. Ela consiste em procedimento acautelatório, essa é a sua natureza jurídica, mediante o qual o poder concedente assume a gestão do serviço público, visando a assegurar a prestação de serviço adequado, sem quebra de continuidade, enquanto apura as irregularidades eventualmente havidas na sua prestação pela concessionária ou permissionária, bem como as responsabilidades decorrentes. Por isso, a intervenção é decretada desde logo pelo decreto de intervenção, que a gente viu lá em cima, sem contraditório e defesa prévios. Isso é o que diz a doutrina desde sempre. Depois de decretada a intervenção, já durante o procedimento administrativo de apuração, é que, obviamente, são plenamente garantidos o contraditório e ampla defesa, isso aqui no procedimento administrativo a que alude a lei de concessão, quando trata da intervenção. Até 30 dias é preciso instaurar o processo administrativo. Muito bem. Presta atenção que aqui eu vou te dar um bônus para quem estuda para a Advocacia Geral da União. O objetivo do canal é te preparar para todos os concursos da Advocacia Pública, sempre que existir alguma coisa específica para a Advocacia Geral da União. Eu sou advogado da União, portanto, eu preparo alunos também para a Advocacia Geral da União, especialmente para a Advocacia Geral da União. Quando existir alguma coisa que seja, nesse caso, específica da AGU, tenha absoluta certeza, eu tratarei aqui. Para quem estuda para a AGU, presta atenção. A intervenção na concessão é regulada pela Lei de Concessão, Lei 8.987, artigos 32 a 34. Espero que você tenha percebido isso até agora. Agora, se nós estivermos falando de concessão ou permissão de serviço público de energia elétrica, você não vai aplicar os artigos 32 a 34 da Lei 8.987, você vai aplicar a Lei 12.767 de 2012. Essa lei, Lei 12.767 de 2012, no seu artigo 5º, parágrafo 5º, exclui a aplicação da Lei 8.987 para a intervenção. Olha o que a lei diz. Artigo 5º, parágrafo 5º. Nas intervenções na concessão de serviço público de energia elétrica de que trata esta lei, não se aplica o disposto nos artigos 32 a 34 da Lei 8.987 de 95. Se você não sabia disso, fique sabendo desde já. E por que isso é importante para a Advocacia Geral da União? Porque essa intervenção aqui é feita pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, é uma agência reguladora federal, representada em juízo pela Procuradoria-Geral Federal /AGU, isso para cair no concurso da Advocacia Geral da União são 2 minutos, ou é 1 minuto, melhor dizendo. Cuidado com isso. A intervenção no contrato de concessão de serviço público de energia elétrica não é regulada pela Lei 8.987, artigos 32 a 34, é regulada pela Lei 12.767 de 2012. E a intervenção aqui é feita pela ANEEL. Mas atente para isso que diz a Lei da Concessão da Energia Elétrica, artigo 5º. O poder concedente, por intermédio da ANEEL, poderá intervir na concessão de serviço público de energia elétrica com o fim de assegurar sua prestação adequada e o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes. Bom, se você percebeu a idêntica relação que o artigo 5º da lei aqui específica tem com o artigo 33 da Lei Geral de Concessão, você não teve uma impressão equivocada. Esse dispositivo é praticamente o mesmo. A intervenção se dá quando o poder público concedente imagina que existe, nesse caso, uma inadequação da prestação de serviço ou um descumprimento de norma contratual, regulamentar ou legal. Mesma coisa. O parágrafo 1º do artigo 5º diz assim:
O ato que declarar a intervenção conterá a designação do interventor, o valor de sua remuneração, o prazo, os objetivos e os limites da intervenção. Artigo 6º. Declarada a intervenção na concessão de serviço público de energia elétrica, a ANAEL, porque é ela que faz a intervenção, no prazo de 30 dias deve instaurar o procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes da medida e apurar as responsabilidades, assegurando o direito de ampla defesa. Muito bem, perceba que essa primeira parte de decretação de intervenção, de nomeação do interventor e, no caso, da instauração do procedimento administrativo, é a mesma para a lei especial no que diz respeito à concessão de energia elétrica e para a lei geral de concessão. Embora exista uma lei específica, o móvel legal é o mesmo. A diferença é que lá na lei geral existe um decreto que nomeia o interventor e aqui na lei 12.676 a intervenção se dá pela ANEEL. Mas esse início, decretação da intervenção e o procedimento administrativo instaurado em até 30 dias é o mesmo. Presta atenção que você vai entender por que eu estou fazendo esse link daqui a pouco. A pergunta que chegou ao STJ é essa aqui. Essa é a pergunta que chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Ele teve que decidir num processo específico essa situação. A decretação de intervenção se sujeita a contraditório prévio? Antes de decretar a intervenção, o poder concedente precisa instaurar procedimento administrativo prévio para garantir ao concessionário direito à ampla defesa? Ou seja, o concessionário pode alegar violação a direito quando é surpreendido com a intervenção? Eu te expliquei que doutrinariamente a gente já tinha a ideia de que não. A decretação se dá sem contraditório e defesa prévios. Mas o STJ chegou a decidir isso aqui justamente no recurso de mandado de segurança que estamos analisando, e o STJ disse o seguinte, verificando-se que, em se tratando de intervenção, o direito de defesa do concessionário só é propiciado após a decretação da intervenção, a partir do momento em que foi instaurado o processo administrativo para apuração das irregularidades. O poder concedente tem inclusive 30 dias para isso. Isso porque a intervenção possui finalidade investigatória e fiscalizatória, não punitiva. Então o STJ passou aqui pela natureza jurídica da intervenção e disse que não é preciso assegurar ao concessionário defesa e contraditório prévios, o que eu já tinha dito lá em cima em termos de doutrina, mas acaba de ser confirmado pelo STJ em jurisprudência, o que é muito importante. Disse o STJ ainda o seguinte, assim, é dispensável estabelecer contraditório prévio à decretação da intervenção, ausente essa determinação na Lei 8987/95. E por que eu fiz o link com a intervenção da ANEEL nos contratos de concessão de energia elétrica? Eu fiz o link porque, se você for fazer concurso para a Advocacia Geral da União, precisa saber que o Serviço Público de Energia Elétrica tem intervenção própria, a partir de lei própria, Lei 12.767, mas eu posso dizer com absoluta segurança que a instauração da intervenção e o processo administrativo que dela decorre tem a mesma natureza jurídica e acontece do mesmo modo da lei geral, de forma que a decisão do STJ nesse recurso de mandado de segurança, que reconhece a desnecessidade de contraditório prévio para a intervenção, para a instauração da intervenção, vale também para a intervenção da ANEEL, Concessão de Serviço Público de Energia Elétrica, ou seja, nesse ponto nós temos as mesmas regras, então eu posso dizer sem sombra de dúvida que a desnecessidade, a dispensabilidade do estabelecimento do contraditório prévio à decretação da intervenção vale tanto para a intervenção geral da Lei 8987/95, mas ainda que o STJ não tenha dito isso, vale também para a intervenção da Lei 12.767 de 2012, a intervenção na concessão de serviço público de energia elétrica, porque no que diz respeito à instauração da intervenção e ao processo administrativo, as regras da lei especial são as mesmas regras da lei geral, como acabamos de ver aqui. Então cuidado, porque essa é uma decisão que passa muito desapercebida nos estudos das pessoas que fazem concurso para a advocacia pública, e embora o STJ não tenha falado especificamente no julgado da Lei 12.767, a minha função como professor é te alertar que nesse ponto existe algo especial para os concursos da Advocacia Geral da União e, na minha visão, a decisão do STJ vale tanto para a lei geral, a Lei 8987/95, e ainda que não tenha sido dito isso em opter dictum,
vale também para a Lei 12.767, porque as mesmas regras de instauração de intervenção e de início do processo administrativo na intervenção da concessão que tem na lei geral, tem na Lei 12.767. Então, a dispensabilidade, repito, do contraditório prévio para a instauração da intervenção vale tanto para a lei geral, a Lei 8.987, quanto para a lei específica da concessão de serviço público de energia elétrica, a Lei 12.767 de 2012, sendo esse um dos pontos muito importantes para os próximos concursos da Advocacia Geral da União, especialmente o concurso de Procurador Federal, que representa a ANEEL em juízo. Espero ter te ajudado com mais essa. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.